E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando, Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 19ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, para trazer para vocês a escalação do nosso time principal, focada em pontuação, galera. Exclusivamente, essa escalação é pensando somente em pontuação, pra gente se restabelecer, visto que na 18ª rodada foi muito tenso, galera. Pontuações extremamente baixas, vários jogadores não mitaram como a gente queria. Eu sempre também peço pra você que é novo no canal, parceiro, se inscreve, pra pouco like nesse vídeo para ajudar na divulgação e para você não perder nenhuma novidade do canal mais completo de Cartola FC que tem no YouTube. Estamos fazendo a escalação do nosso time principal, ainda vamos falar das nossas ligas, entre outros. Tranquilo? E o último aviso, galera, é que infelizmente nessa semana não vamos conseguir, nessa rodada não vamos conseguir fazer as nossas escalações de 100 até 150 cartoletas por causa do tempo, galera. Não tá dando por causa do tempo. Rodada passada eu nem consegui muito responder os comentários. Porém, na próxima semana, que é uma rodada com a semana cheia, eu vou voltar a todos os quadros do canal. Tranquilo? Então foi isso. Sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, e antes de mostrar direto a nossa escalação da 18ª rodada, vamos falar como fomos nessa 18ª. Infelizmente, nossa pontuação foi a pior do ano, 28,77. Primeira vez que pontuamos abaixo dos 30 pontos, o que é muito decepcionante. A rodada foi difícil, porém, não justifica tanto uma pontuação tão baixa. Porém, galera, é aquele esquema, temos que levantar a cabeça, rodada muito difícil. Qualquer galerinha que pontuar aí 50, tudo já tá muito bem. As médias dos cartoleiros foi 30, ou seja, também não foi nada fora de série. Ou seja, temos que levantar a cabeça, nosso patrimônio tá legal e vamos mitar nessa 19ª rodada. O nosso patrimônio ainda tá totalmente razoável e tranquilo para fazer qualquer escalação. E para começar a nossa escalação, vamos com Peter Cássio, galera. O Cássio, né? Jogo entre Corinthians e Sport, eu vou fazer uma pequena análise rápida dos confrontos. Ó. Fluminense e Atlético Goianiense é bom pro ataque do Flu. Corinthians e Sport, o time do Corinthians é bom, tanto defesa como ataque. O do Flamengo também, sempre também dando as ressalvas, que vai ter jogo no meio da semana das competições internacionais, então ficar um pouquinho ligado, alguns times podem poupar alguns determinados jogadores. Palmeiras pegando o Atlético Paranaense, é bom também, apesar de o Palmeiras provavelmente ir com um time alternativo, ainda é boa opção. Cruzeiro contra Botafogo, principalmente o ataque cruzeirense é muito bom. Coritiba, os jogadores de frente do Coxa é bom. Grêmio, os jogadores de frente eu acho válido. Bahia, eu acho que os jogadores de meio de campo são uma opção muito válida, principalmente pelo lado do Bahia. A Ponte Preta, os jogadores de ataque da Ponte são muito válidos contra o Vasco. E o Avaí pegando o Santos, eu acredito que os jogadores de defesa e de ataque do Santos são muito bons. Fazendo esse pequeno resuminho, por que eu estou indo com o Cássio, visto que o Sport é o 6º colocado? Galera, principalmente pela perspectiva gigantesca que o Cássio tem de SG. 13 dos 18 jogos que o Cássio jogou, ele conseguiu SG. Em perspectiva de defesa difícil, ele tem quase o dobro em relação ao número de gols sofridos. Ou seja, é um goleiro que consegue muito SG e ainda consegue fazer quase o dobro de defesa difícil em relação ao número de gols sofridos. Ou seja, um jogador muito regular, já tem 2 defesas de pênalti. E os scouts dele falam por si só, nessas últimas 12 rodadas, apenas uma pontuação negativa da 7ª até a 18ª, ou seja, um belo jogador. O Sport também é um time que de vez em quando faz um pouco impor seu futebol. A tendência é que ele se recue contra o Corinthians na arena, porém eu vejo uma perspectiva gigantesca de quem sabe o Cássio conseguir pelo menos 1 ou 2 defesas difíceis e já fazer uma bela pontuação para a gente. Por isso estou indo com Peter Cássio. Na zaga, galera, como vocês podem ver, eu estou em uma escalação de um 3-4-3. Eu resolvi ir nesse tipo de escalação porque eu achei que tem boas opções na zaga. Se você me perguntar, Gustavo, tem bons laterais? Tem também, não é que os laterais estejam ruins. Porém, eu preferi os zagueiros e ter mais um meio campista, porque essa rodada é muito boa, como vocês viram, muito bons. Times muito favoritos, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Corinthians, do Fluminense. Ou seja, muitas peças boas, do Cruzeiro também. Ou seja, várias peças boas. Vale a pena a gente investir um pouco mais em determinados meio campistas. Por isso estou indo no 3-4-3. E a nossa trinca de zaga vai ser Balbuena, Hever e Lucas.
Veríssimo. Os 3 times têm grande perspectiva de SG. O Balbuena, se você olha um scout desse, eu não tenho nem mais o que falar, né? A menor pontuação dos últimos 12 jogos do Balbuena foi um 3.6. A perspectiva de SG é muito grande. Roubada de bola do Balbuena compensa o número de faltas cometidas. É mais do que o dobro. 11 jogos, 11 dos 15 com o SG e já tem 3 gols marcados. Todo mundo sabe que o Balbuena avança muito bem para o cabeceio pelo lado corintiano. Perspectiva ainda de valorização para quem quiser. Um belo jogador, não tá caro e você pode colocar no seu time que a perspectiva é muito boa. Lembrando que o Corinthians vem de vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa. Seguindo aqui pro nosso outro zagueiro, que será o Hever, galera. Pode ser que volte a ser aquela dupla Hever e Rodolfo parece até dupla sertaneja, né? Hever e Rodolfo. O Flamengo tem um favoritismo, né? O Flamengo que vem de uma derrota contra o Santos, galera. Mas uma derrota um pouco assim... fora dos parâmetros, né? O time estava perdendo de 1-0, fez uma virada para um 2-1 e nos últimos minutos acabou levando a virada para um 3-2. É um time que não é fraco, o Flamengo na verdade é um time muito forte, mas parece que sempre falta um pouco mais de ousadia, matar o jogo ou fazer uma defesa bem estruturada. Parece que às vezes o time entra em pane e acaba perdendo o jogo em 1 ou 2, 3 vacilos que acaba cometendo no jogo. Ou seja, é um time que é bom, pegando um Vitória, que apesar de Vitória tá com o Wagner Mancini, que nos 2 jogos que fez grandes resultados. Primeiro um empate contra o Cruzeiro, depois venceu a Ponte Preta por um placar bacana. Eu acho muito difícil, na Ilha do Urubu, o Flamengo não conseguir um SG e ter uma vitória até simples contra o Vitória. Então, eu vejo uma perspectiva boa de SG pelo lado do Hever. O Hever tem quase o dobro de roubada de bola em relação ao número de faltas cometidas, uma média muito boa, 2 gols já na competição. Como eu havia dito, o Balbuena também é um jogador que sobe muito bem para cabeceio. O último gol que ele fez foi até de voleio com a perna esquerda, ou seja, é uma perspectiva muito boa de pontuação, por isso estará no nosso time. E para finalizar nossa trinca de zaga, enquadrar aqui, tá aqui, vamos colocar Lucas Veríssimo do Santos. Estamos falando, galera, do Avaí, que é nada mais nada menos que o pior ataque da competição, apenas 10 gols marcados até agora na competição, contra o Santos, que é nada mais nada menos do que a segunda melhor defesa, com apenas 13 gols sofridos. Juntando essas duas perspectivas, a chance de o Santos conseguir um SG é muito alta. O Lucas Veríssimo, como vocês podem ver, faz grandes pontuações de maneira regular, já faz um tempo pelo lado do Santos. A média dele ali em 4.08 é uma média razoável. 18 roubadas de bola para 11 faltas cometidas, é superior ao número de faltas, então já é um número interessante. E mais do que metade dos jogos que o Lucas Veríssimo joga pelo Santos, o Santos acaba conseguindo um SG 9 em 16. Ou seja, um jogador bem acima da média. Pegando um confronto simples na teoria, pelo menos para o SG, eu vejo uma perspectiva muito boa do Lucas Veríssimo fazer uma boa pontuação e sair com o SG desse jogo. E agora, galera, vamos para o nosso meio de campo. Deixa eu só enquadrar aqui. Enquadrado, vamos primeiro falar do nosso meu campista, primeiramente Gustavo Scarpa, né, galera? Perspectiva muito boa, nós estamos falando do Atlético Goianiense, que é nada mais, nada menos do que a pior defesa da competição, com 31 gols sofridos, junto com a Chapecoense, são as piores defesas. Um ataque também bem pouco produtivo, só não é pior do que o ataque do Avaí, que também é péssimo totalmente. Eu vejo o Scarpa como uma bela opção por alguns fatores. Primeiro, vamos olhar os scouts do Gustavo Scarpa, meu xará. Se vocês forem ver, as últimas pontuações do Scarpa são totalmente positivas. É um jogador que bate falta, tenta sempre um escanteio também. É um jogador que cruza, tem uma perspectiva grande de assistência e às vezes dá uns arremates de fora da área. Ou seja, o Gustavo Scarpa já está mostrando uma regularidade. O jogo é muito favorável, a perspectiva de vitória do Fluminense é grande para esse jogo. Muita gente pode estar pensando no Wendel pelo lado do Fluminense, que tá aqui o Wendel, ó. O Wendel é uma opção, galera, totalmente válida também. Por que eu estou querendo optar mais pelo Scarpa e nem tanto pelo Wendel? Eita porra, não consegui. Aqui, ó. Se a gente for ver, o Wendel é um pouco mais irregular. Ele tem pontuações mais altas que o Scarpa em jogos mais decisivos. Porém, o Scarpa, por ser na teoria o jogador pensante do time que joga mais à frente e tá mostrando uma certa regularidade, eu tô preferindo ir com ele. Mas quem quiser ir com o Wendel também não é nenhum absurdo. Como eu já havia dito, o Atlético Goianiense pior defesa e o ataque do Fluminense é razoavelmente bom. São 26 gols marcados até o momento na competição.
Se a gente pegar os 10 times de pior campanha na competição, é disparado o melhor ataque com 26. Tem um ataque superior até o Santos, porventura, que está ali no G4. Próximo do Flamengo, que também está ali no G6. Melhor do que Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Atlético Paranaense. Ou seja, é um ataque poderoso. Às vezes o problema do Fluminense é porque sofre também uma quantidade grande de gols. Por isso eu não estou colocando defensores do Flu e jogadores de frente, obviamente eu vou colocar. E o primeiro é Scarpa. Depois eu vou colocar o Diego, né, galera? Muita gente pode estar em dúvida entre Diego e Everton Ribeiro. Eu ainda vejo o Diego muito mais jogador do que o Everton Ribeiro do ponto de vista de armação tática. Pelo lado do Flamengo, é um jogador que sofre muita falta, roubado de bola não compromete em relação ao número de faltas cometidas, já tem 4 gols, 2 assistências em apenas 14 jogos, uma média de 5.16, as médias dele diminuíram um pouquinho, porém ainda são bem regulares, salvo nessa 10ª rodada, 17ª, que ele negativou. É um jogador que costumeiramente faz boas pontuações, como vocês podem ver, e eu tenho uma boa perspectiva para ele nesse jogo, por isso estou indo com ele, mas quem quiser ir de Everton Ribeiro também é muito bom. Eu acho que colocar um dos dois no meia é quase que uma obrigação, porque a chance de algum dos dois pontuarem bem ou os dois pontuarem bem é muito alta. E para finalizar, não, o nosso terceiro, que estamos no 3-4-3, ou seja, tem mais um, é Thiago Neves, galera. Os scouts do Thiago Neves é outro, muito positivo, média de 6.38. Muitas vezes o Cruzeiro até acha que tem uma Thiago Neves dependência no gol. Quando o Thiago Neves não faz uma grande campanha, acaba o Cruzeiro também não fazendo nem gol, muitas vezes empatando o jogo. Quase metade dos jogos onde o Thiago Neves joga, ele tem uma participação incisiva. Não, mais de que metade do jogo ele tem uma participação incisiva, 6 gols e 2 assistências, dá um agregado de 8, ou seja, mais de metade dos jogos pelo lado do Cruzeiro, o Thiago Neves ele pelo menos faz um lance que é extremamente decisivo, ou um gol ou uma assistência. 14 roubadas de bola para 18 faltas cometidas. O número de faltas é superior, porém isso não é um problema tão grande, visto que roubar de bola vale um pouquinho mais e o Thiago Neves tem uma quantidade de arremate e finalização ao gol muito alta, porque ele é um meio-campista ofensivo, muitas vezes funciona até como segundo atacante, estará no nosso time. E para finalizar o nosso meio de campo, vamos colocar Zé Rafael, galera. Um jogador que eu gosto muito, um jogador que na 17ª rodada me salvou, pelo menos para eu fazer uma pontuação ali de 60, onde ele pontou 14. Roubado de bola ele é muito bom em relação ao número de faltas cometidas, muito bom mesmo. É um jogador que tem finalização, sofre uma quantidade grande de falta e faz um apoio muito grande ali no meio de campo. Quem quiser também colocar René Júnior é uma opção totalmente válida. Eu vou colocar o Zé Rafael mais por gosto, mas o René Júnior é um jogador, como eu poderia dizer, um pouco mais, ele oscila um pouco mais. Ele é um pontuador até mais tendencioso a fazer umas mitagens, como vocês podem ver, ó, 18, 15, 10, porém, do nada as pontuações dele também ficam até certo ponto muito baixa. Já o Zé Rafael, se você for olhar, ele é bem mais constante nas pontuações dele, salvo nessa 13ª rodada, onde ele tirou uma pontuação um pouco mais baixa do que o normal. E na teoria o Zé Rafael joga mais à frente do que o René Júnior. Tranquilo? E agora para finalizar, vamos para a nossa trinca de ataque. 3 centroavantes de peso, que é Henrique Dourado, Jô e Felipe Viseu, galera. Aqui, o Dourado não tem o que falar, né, galera? Além de 9 gols na competição, o Dourado vem um pouco em queda, mas ainda a média muito alta de 6.93. Um jogador que bate pênalti de maneira magistral, 9 gols e 2 assistências em 12 jogos, ou seja, praticamente em quase cada jogo do Dourado, ou ele faz um gol ou uma assistência, pegando nada mais nada menos que a pior defesa da competição. Perspectiva gigantesca de boa pontuação do Dourado. O Jô também não tem muito o que explicar, um jogador muito fora de série. É verdade que o Jô é dependente de gol, ninguém nega isso. Existem opções até certo ponto mais seguras para você querer colocar no ataque, como o próprio Luca, é uma opção muito válida para quem quiser um pouco mais de chance de fazer uma pontuação razoável. Eu acho que eu vou até deixar o Luca para manter uma coerência de pontuação. O Luca também faz muito gol. O problema do jogo, galera, é só um. O jogo depende de gol. Porém, esse jogo contra o Sport eu vejo uma perspectiva grande de o jogo fazer gol. Então, eu vou deixar o Luca aqui. Por quê? Porque o nosso outro atacante será Felipe Viseu, galera. Qual é o problema? Não é garantido que o Felipe Viseu ainda vai para o jogo. Se a gente for olhar as últimas notícias do Flamengo, temos o fato de que Giovani e Rodolfo estão voltando. Ou seja, pode ser que o Zé Ricardo, o Guerreiro está lesionado por causa do último jogo. Pode ser que no lugar do Guerreiro jogue o Giovani, não jogue o Viseu. Se isso for acontecer,
que é um problema pra gente, aí eu vou trocar o Felipe Viseu e coloco o Jô. Se não, eu vou manter o Felipe Viseu, porque eu acho que o Flamengo é bem favorito contra o Vitória, que também tem uma das piores defesas da competição. Vitória já com 30 gols sofridos, somente um a menos do que Atlético Goianiense e Chapecoense. De técnico eu vou colocar o Fábio Carille, porque eu vejo uma perspectiva boa de vitória pelo lado do Corinthians, e é o time que se mostra mais regular na competição. Fábio Carille é sempre uma opção válida. O time ficou custando 175,60 cartoletas, dando sempre a ressalva do Felipe Viseu, que não está 100% confirmado, e se ele for modificado, eu vou mostrar no time de amanhã. Tranquilo? Então foi isso. Time Luca, Felipe Viseu, Henrique Dourado, Diego, Scarpa, Zé Rafael e Thiago Neves no meio de campo, Lucas Veríssimo, Balbuena e Hever na zaga, Cássio no gol, técnico Fábio Carille. Galera, infelizmente esse vai ser o nosso vídeo, tá terminando aqui. Não vamos poder, infelizmente, fazer os times de 100 até 150 cartoletas. Porém, próxima semana a gente volta com tudo. Sempre pedindo pra você que assistiu até aqui, não papou com like, papou com like. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!